ar mais um Viver Plenamente, iniciando fevereiro, então, com uma programação super especial, voltada para o bem-estar e cuidados com a tua saúde. E para a gente falar em fevereiro, sobre o dia 4 de fevereiro, que é uma data que lembra uma iniciativa internacional pela OMS e pelo UICC, que é a União Internacional para o Controle do Câncer, eu tenho comigo hoje a convidada, que é a Gabriela Santos, doutora e especializada em mastologia. E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do combate ao câncer. A Gabriela é uma pessoa muito querida e muito carismática pela nossa comunidade, já esteve aqui no programa, inclusive, do Aurélio Decker. Então, ela retorna hoje para conversar conosco especificamente sobre a área dela. Ela é formada em ginecologia e obstetrícia, em Pelotas, especializada em mastologia por Milão, na Itália, onde ela ficou por 3 anos. E ela vai falar um pouquinho, ela tem mestrado e doutorado pela URGS e atualmente é professora aqui da Fevale. Então, doutora Gabriela, sejas bem-vinda ao Viver Plenamente de hoje. Olá, Aline. Obrigada pelo convite. É um prazer poder conversar um pouco sobre mim, um pouco sobre prevenção, eu diria. Não vamos conversar sobre doença, e sim sobre cuidados com a saúde. Muito obrigada pelo convite. E a doutora Gabriela, além disso, ela é uma pessoa assim, muito querida, porque ela faz um trabalho comunitário também. Ela é idealizadora de um grupo de apoio chamado Vida Rosa, que acolhe pacientes e familiares, é mãe da Giovana e lidera um projeto chamado Bazar Rosa Choque, realizado uma vez por ano, em outubro, alusivo, então, ao Outubro Rosa, Então, toda essa verba ela é arrecadada e utilizada para pagar exames pelo SUS de imagem para pacientes que aguardam, então, na fila pública. Doutora Gabriela, nos conta para nós como é que foi a tua inspiração para ir para esta área de ginecologia, obstetrícia e depois para mastologia. Conta um pouquinho da tua história para nós, que as pessoas às vezes são muito curiosas e querem saber também o currículo um pouquinho da pessoa mesmo. Do convidado que está aqui conosco. Sim. Bom, na verdade, já durante a faculdade, eu me via em uma área cirúrgica, assim, sempre gostei dessa rotina de bloco cirúrgico, procurava algo que eu pudesse trabalhar, tanto com o paciente no consultório, como na área cirúrgica propriamente dita. E aí fiz ginecologia e obstetrícia com essa ideia, porque a ginecologia e obstetrícia tem muito disso, a clínica e também cirurgias, partos, enfim. E aí, no final da minha residência, durante a residência, mas para o final, eu me interessei mais para a parte oncológica também. E aí, decidi que eu queria passar um tempo fora do Brasil, e aí a possibilidade que me surgiu foi a Itália. E eu fui com o propósito de ficar 6 meses na parte da mastologia e 6 meses na parte pélvica, cirurgia oncológica pélvica. E aí, enfim, cheguei na parte da mama, me adaptei muito bem, gostei muito da área e aí eu acabei optando em ficar só na parte da mama e aí esse 1 ano previsto viraram 3, na Itália. Então eu fiz realmente a parte toda de mastologia lá. Também consegui fazer uma parte, um master, que é tipo um mestrado nosso aqui do Brasil, eu fiz lá também pela Universidade de Milão, associei junto no mesmo período. Então, como eu te falei antes, eu acho que foi um período de uma experiência profissional e pessoal muito enriquecedora, assim. Foi realmente muito importante para o meu crescimento profissional e pessoal. E para conhecimentos gerais, doutora Gabriela, que hoje você é uma referência aqui na região, com consultório ali no Centro Clínico Regina. Sim. E dentro da questão, quando a gente fala em câncer, é uma palavra muitas vezes assustadora. As pessoas pensam assim, tá com câncer ou vem um diagnóstico de algum nódulo, alguma coisa. Quando descobrem, num primeiro momento, o paciente, geralmente ele se apavora, E aí ele vai buscar ajuda, enfim, e geralmente o câncer ele é muito silencioso. Quais os sinais que a pessoa pode, daqui a pouco, prever ou ter e ir buscar ajuda? Porque quando às vezes chega ao ponto de ser diagnosticado, ele já está um pouquinho avançado em alguns casos. Pode. Na verdade, a gente tem que desmistificar isso, O câncer atualmente é uma doença como qualquer outra
infelizmente, muito frequente, né? Muito frequente qualquer tipo de câncer. A gente vê há poucos dias até na mídia, vários famosos, então, falando sobre o seu tratamento. Está muito em alta, agora se fala muito sobre câncer de intestino, porque duas famosas estão em tratamento, né, começaram seus tratamentos por isso. Então isso vem à tona, eu acho isso muito positivo, ser falado, para que as pessoas entendam que não é uma doença sem cura, muito pelo contrário, né? Hoje em dia, e cada ano, eu sempre digo para os meus pacientes, cada ano a gente tem novas descobertas, né? Novos tratamentos, novas drogas, que a gente chama, que são medicações usadas para o tratamento de câncer, e a cada ano a gente chega a maiores taxas de cura. Então, assim, a gente tem que falar muito em prevenção, eu acho, né? Infelizmente, a gente não consegue impedir a doença em algumas situações. Existe a questão da predisposição genética. Predisposição genética, eu acho que nós estamos muito expostos a fatores ambientais que são prejudiciais. Então, assim, infelizmente, às vezes alguns cânceres se manifestam de maneira já avançada, quando a gente tem algum sintoma, né? Por exemplo, um câncer de ovário já é uma doença que normalmente não é muito silenciosa, demora a ter sintomas, né? Mas, por exemplo, um câncer de mama, se a gente fizer a rotina anual e a gente tiver um câncer, a gente vai descobrir pequeno, normalmente, né? Então, a gente tem que criar esse hábito de cuidados, de procurar um médico, mesmo não sentindo nada, uma vez por ano. Fazer um check-up geral. Fazer check-up uma vez por ano. Pode ser com o seu clínico de confiança, sua ginecologista de confiança, né? E a gente tem que pensar em cuidados com a nossa saúde, né? Que podem fazer muita diferença. Eu acho que a gente tem que bater no martelo da obesidade e do sedentarismo. São os principais fatores de risco para qualquer câncer. Então, pessoal, quem fez aquelas promessas lá de final de ano, que ia iniciar o ano fazendo exercício físico, está na hora de voltar. Ainda, fevereiro ainda tem carnaval pela frente, mas vai para o carnaval, volta e volta para a academia. É muito chato, às vezes, a gente falar, e eu falo bastante para os pacientes, vamos cuidar, vamos fazer atividade física, vamos... Para mim também, às vezes, é um sacrifício, né? Às vezes também é, tipo, mais uma coisa. Mas a gente tem que incluir na rotina da semana aquelas 2, 3 vezes de alguma atividade física, qualquer uma. Criar um hábito, né? Tem que entrar na nossa rotina, porque isso faz diferença. Parece bobagem, a Gabriela está pensando na estética. Não estou falando em estética, não estou falando em beleza, eu estou falando em saúde. Então, assim, a gente tem que botar uma atividade física e a gente tem que cuidar da alimentação, sabe? Assim, manter o peso mais próximo do que a gente consegue, do ideal. E com isso a gente só vai conseguir se alimentando bem, né? Evitando, assim, alimentos muito processados, muita gordura, muito carboidrato, tudo com equilíbrio. Eu acho que eu não gosto dos exageros, assim, dos extremos. Eu acho que a gente tem que equilibrar, né? Claro que aquela fugidinha, aquela saída na alimentação, as festas agora, final de ano, falaste de carnaval, é óbvio que todo mundo tem seus Dá uma extrapolada. Mas no que a gente conseguir, a gente tem que cuidar. Esses cuidados vão fazer diferença na nossa saúde. No futuro, né, principalmente. E quais os tipos de câncer mais comuns que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, doutora Gabriela? Eu sei que a tua área é mama, mas acho que é importante a gente também ter esses cuidados e servir como um alerta até para o pessoal, né, ficar atento a sinais ou a sintomas que possam dar origem a um câncer. Agora, mama é muito frequente, né, muito frequente. Nas mulheres do Sul, a gente não consegue nada comprovado assim cientificamente, a causa é essa, por termos mais aqui no Sul. Talvez a gente também não sabe, se só a gente notifica mais, talvez, mas a gente sabe que a incidência aqui parece maior de mama e a gente vê uma incidência crescente de cânceres de intestino, como eu te falei, né? Talvez muito ligada à nossa alimentação, né? Câncer de garganta, né, dessa região aqui, talvez ligada ao chimarrão, mas eu não consigo te dizer cientificamente muito a comprovação de cada um. Mas a gente vê que no Sul a gente tem uma incidência maior dessas áreas. E existem fatores emocionais também que contribuem para o surgimento da doença? Pois então, na prática a gente observa que sim, que talvez tenha essa relação.
Eu acho que comprovação com pesquisa a gente ainda não tem. Ainda não existe? Não tem. Até porque eu acho muito difícil a gente provar, né, que a tristeza vai dar um câncer, né, que uma perda vai dar um câncer. Mas no dia a dia a gente percebe, assim, né, algumas situações, assim, de muita tristeza prévia, perdas, né, de pessoas muito importantes, separações, depressão, mas realmente a gente não consegue quantificar isso. Não tem uma pesquisa hoje específica. E aí a gente vê também pessoas muito felizes que estão com câncer, né, que a gente percebe que são muito felizes. Eu tenho uma amiga minha pessoal passando agora pela doença e ela me disse, como, Gabriela, comigo? Eu sou uma pessoa feliz, né? E infelizmente não é só com as pessoas tristes que acontece, né? E aí eu olhei para ela e disse assim, que bom, né, que tu é feliz. Isso vai te ajudar a passar melhor pelo tratamento, isso vai ter uma incidência menor. A gente observa nas pacientes que têm esse perfil de né, que vivem melhor, se sentem mais felizes, a doença evolui melhor, né? A doença volta menos, né? Então eu acho que se sentir feliz, procurar coisas que te tragam felicidade, eu acho que no fundo também nos protege. Também ajuda. Ok. E dentro dos cuidados, né, que as pessoas têm que ter, além de hábitos alimentares, exercícios físicos, existem algum outro hábito, alguma outra dica que você passaria para as pessoas se cuidarem, ou até a questão do autoexame, né, como é que ele é feito, o que é interessante que a pessoa consiga, né, perceber, né, e sinais para que procure um médico, para que procure um especialista? Então, teve uma época que se falava muito no autoexame como prevenção e cuidado. Hoje em dia a gente não lida mais dessa maneira. A gente orienta o autoexame sim, nós temos que nos conhecer, né? A gente tem que conseguir perceber se a minha mama está bem, se o meu corpo está bem, né? E isso a gente só vai perceber se a gente se conhecer, né? Então, o autoexame das mamas a gente recomenda como um autocuidado, um autoconhecimento. E tem que ser feito, sim, o ideal é que a gente se toque e se olhe no espelho pelo menos uma vez por mês, né? O ideal é que seja naquela semana seguinte da menstruação, né? Porque a nossa mama está menos inchada. Para aquelas mulheres que não menstruam, escolhe um dia do mês que se lembre de tocar. Mas o ideal é que, então, ele sirva para que a gente possa identificar alguma coisa entre a minha consulta de 2022 e a minha consulta de 2023, né? Não substitui a nossa ida ao médico, né? Tenho que ir uma vez por ano e ser examinado por um profissional da saúde. E aí, entre as consultas, eu posso, então, me olhar e se eu perceber alguma coisa, uma mancha na pele, uma afundadinha da pele, um mamilo que entrou para dentro, algum nódulo que eu possa ter percebido, eu tenho que procurar um médico antes do meu prazo de revisão, né? Qualquer sinal de diferente daquilo que seria do costume normal, é interessante que se busque então um médico imediatamente. E eu acho que em relação ao nosso corpo, de uma maneira geral, a gente tem que pensar assim, né? Se eu perceber, nossa, algum abaulamento na minha barriga, alguma coisa, ou nas minhas partes mais íntimas, alguma alteração, eu vou procurar atendimento antes, né? Perfeito. Gente, fica aí, não sai daí. Vamos chamar o nosso intervalinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Viver Plenamente de hoje. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 4140. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max.
Prepare-se para o verão 2023. Agendamento 519-9671-3022, Avenida Pedro Adams Filho 5114, Sala 804. Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando então sobre prevenção ao câncer, alusivo ao dia 4 de fevereiro, que é o Dia Internacional, Dia Mundial, então, de combate ao câncer. E comigo está a doutora Gabriela Santos, que já vem conversando conosco, que ela é de uma especialidade aí muito específica para as mulheres, e tem homens também, que têm câncer de mama. Então, a doutora Gabriela está esclarecendo hoje informações aí valiosas para cada uma de vocês poder prevenir o câncer de mama. Doutora Gabriela, o câncer de mama é o segundo câncer com maior índice de incidência do mundo, segundo os dados da OMS, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Como pode ser feito um diagnóstico precoce? Tu falaste dos exames periódicos, é de 1 em 1 ano, é de meio em meio ano? Qual é a rotina? Tu tinha falado entre um ano e outro, se daqui a pouco existia algum sinal diferente antes. Mas qual é que é o tempo indicado atualmente? Porque às vezes a gente vê uma informação num lugar, outra informação divergente em outro. E como a doutora Gabriela aí está bem ativa, inclusive é professora do curso de medicina, eu acho importante esclarecer hoje, como é que são esses prazos? Então, na verdade, nós recomendamos, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, a partir dos 40 anos, mamografia anualmente. A mamografia é o exame que detecta lesões mais iniciais. As pessoas têm a fantasia de que a ecografia é o melhor exame, mas não, a mamografia, se a gente fosse pensar em melhor exame, é o melhor exame para a detecção, porque ela identifica lesões bem pequenas, às vezes ainda nem visíveis na ecografia. Claro que quem tem acesso, a gente acaba pedindo mamografia e ecografia, ainda mais pacientes jovens. 40 anos hoje é uma paciente jovem, então o ideal é a gente avaliar com os dois exames, Até no SUS a gente consegue também, então, eu sei que tem a dificuldade do SUS, as pessoas acham que podem não conseguir, mas hoje em dia, aqui na cidade, pelo menos eu observo que as pacientes conseguem, talvez demore um pouco mais, mas conseguem. Bom, pacientes mais jovens, então se eu tiver um familiar que teve câncer de mama, a minha mãe, por exemplo, tivesse tido câncer de mama aos 40 anos. Então eu não vou começar com 40 anos a minha rotina, eu vou começar com 30. Então sempre pacientes jovens, os familiares, principalmente filhas daquela paciente, vão começar 10 anos antes. Então essa é a peculiaridade que a gente tem que cuidar em relação a familiares próximos com câncer de mama. Bom, as mulheres mais velhas também têm a ideia de que talvez podem parar de fazer os exames. Não tem uma idade para parar, A gente segue fazendo a nossa rotina anual enquanto nós tivermos saúde para tratamento, A gente só não faz mais anualmente naquela paciente que está acamada ou muito debilitada por outra doença, que não vai suportar um tratamento. Então, então nessa nós paramos de fazer a rotina. Quando um paciente chega para ti já com o diagnóstico, com o exame, enfim, como é que é feito esse encaminhamento, esse acolhimento, doutora Gabriela? Bom, na verdade, chegam, por exemplo, não palpou nada, não percebeu nada, apareceu no exame de rotina, Se essa paciente chega, a gente normalmente faz uma biópsia com uma agulha que entra ali, coleta uns fragmentos para diagnóstico e a partir dali define qual o tratamento, Ainda fazemos cirurgia para todas as pacientes, Mas a cirurgia ou é nesse primeiro momento, ou começamos com quimioterapia e depois cirurgia, e aí dependendo da cirurgia faz radioterapia depois, e dependendo do tipo de tumor, toma medicação ou não, Nós temos então, como tu falaste no início, um grupo chamado Vida Rosa, e as pacientes que querem participar, são acolhidas
são acolhidas pacientes e familiares, né? A coordenadora do grupo é a psicóloga Berlise Anchal. Então, esse grupo faz reuniões quinzenais, onde eles falam sobre as experiências uma da outra, né? O que eu acho muito valioso, porque a gente saber como a outra pessoa passou nos deixa mais com coragem, porque as pessoas têm essa ideia de que o tratamento vai ser algo que vai tirar a pessoa da rotina e muitas vezes não, né? Aliás, na maioria das vezes as mulheres não saem da rotina, seguem seus trabalhos, sua vida normal, com alguns dias, que eu acho que sim, ficam debilitadas, mas alguns dias, não é o tempo inteiro, né? Então, essa é mais ou menos a maneira como é lidado. Como é conduzido. Né? Hoje em dia a gente trata muitas pacientes com quimioterapia antes da cirurgia, né? Porque se percebeu com muita pesquisa que em alguns casos a quimioterapia antes traz um grande benefício, pensando em anos de vida, pensando em anos sem doença. Auxilia na recuperação. Digamos assim, no prognóstico, No né? prognóstico. Que é assim, os anos que a pessoa vai viver, os anos que a pessoa vai viver sem doença, e a gente realmente tem com isso também atingido uma taxa muito importante de cura, né? Porque a gente sempre tem que pensar, a população geral vai viver até quantos anos? 75, 80 anos, né? Hoje em dia nós vivemos mais ou menos até aí. E aí, nós temos que deixar a pessoa, aquela mulher que está ali da minha idade, ela vai ter que viver até os seus 75, 80 anos bem, né? E esses são os nossos propósitos. Bem, né? e com qualidade de vida. E o que é mais difícil, o que é mais desafiador no tratamento contra o câncer? Eu acho que as pessoas têm muito medo dessa primeira coisa de cirurgia, assim, tem muito medo, uma cirurgia, mas eu acho que as pessoas têm mais medo, e eu acho que o que é mais, incomoda mais em relação ao tratamento, assim, na rotina diária, é a quimioterapia, né? Porque vai ter dias que a pessoa vai estar um pouquinho debilitada, com alguns sintomas ruins, mas eu sempre digo, é alguns dias, né? Não é o tempo inteiro. Então, vai passar muito bem vários dias e vai ter um que outro dia que talvez naquele dia não vai conseguir trabalhar, naqueles dias não vai conseguir Pode trabalhar. dar um mal-estar, enfim, algum efeito colateral da medicação. Um cansaço, uma indisposição para se alimentar. Algumas pessoas têm aquela coisa do vômito, mas hoje em dia isso também é muito controlado, né? Se usa muita medicação para prevenir essas queixas, né? E a questão também da autoestima, né? Quando fala em câncer de mama, vai mexer na mama, vai tirar um pedaço, enfim, ou vai mutilar. As mulheres têm muito essa preocupação. Como é que funciona também a questão de cirurgia reparadora? Né? Isso também é encaminhado via SUS ou pode ser encaminhado particular? Como é que funciona, doutora Gabriela? Na verdade, a maioria assim, das cirurgias, elas não são de retirada total da mama, né? A maioria dos casos a gente consegue resolver com uma retirada parcial, então, sem deixar grandes mutilações, né? O objetivo é esse. E hoje em dia a gente também tem um conceito de oncoplástica, que é adequar, então, a cirurgia oncológica, que seria o tratamento, com técnicas de cirurgia plástica. Então, assim, o objetivo é tratar e não deixar ninguém, né, mutilada, preservando a autoestima da mulher e tal. E nas pacientes que a gente precisa retirar a mama, a grande maioria a gente consegue reconstruir até naquele momento mesmo. Então, não fica sem a mama, né? A gente coloca uma prótese. Na verdade, a prótese foi inventada para isto, né? Para ser uma reparação. As pessoas que usaram depois de forma estética exclusivamente. Mas ela foi inventada justamente, principalmente para as questões de câncer. Esse era o objetivo dela. Então, a gente faz esse reparo, né? Então, são poucas as pacientes, vai depender, claro, do tipo de doença, do estágio da doença, como é que ela está se apresentando naquele momento. Alguns casos a gente não consegue fazer essa reconstrução no momento da cirurgia para tratamento, aí se faz um segundo momento, né? Mas na grande maioria a gente consegue reconstruir, então, já com a prótese naquele momento, ou em algumas situações se usa o expansor, que é uma prótese que entra murchinha e aos poucos a gente vai inflando ela e depois troca por uma prótese de tamanho maior, então, de resultado mais definitivo. Então, hoje em dia,
eu diria, a grande maioria não tem essa coisa da mutilação, né? E as mulheres podem, então, fazer a cirurgia, podem prevenir, podem tratar de forma e tu tranquila. Perguntaste, desculpa, do SUS, né? A gente consegue também fazer essas mesmas cirurgias que se faz por convênio ou de maneira privada pelo SUS. E é muito grande a fila de espera? Ou como é que hoje, né, tá isso na prática? Eu acho que tem funcionado bem, né? A gente tem em Novo Hamburgo, a gente fazia ali no Hospital Regina, agora os pacientes de Novo Hamburgo são encaminhados para Taquara, mas eu vejo que está funcionando, os pacientes estão fazendo, eu atendo ainda no Hospital Municipal as pacientes, mas aí faz o diagnóstico e elas vão encaminhadas para Taquara, porque é um acordo municipal, enfim. Mas eu vejo que elas têm feito, que está indo tudo muito bem. Então, assim, a gente também tem, os pacientes também têm que perder essa ideia de que o SUS não funciona. Funciona, se faz as mesmas cirurgias, os mesmos tratamentos. Que existe no particular. A fila, claro, é diferente de tu marcar de maneira privada e pelo SUS, mas os tempos também não são, acho que tudo certo, acho que está tudo se encaminhando bem. Está sendo dado o mesmo tipo, tipo de assistência. Prioridade, o mesmo tipo de assistência e não se perde qualidade. Não. E dentro dessas cirurgias, enfim, né, tudo isso hoje é uma nova realidade que a gente tem, porque até então, né, há anos atrás não tinha essa questão da reparação pelo SUS. Sim. E não tinha isso de forma pública. Então é uma questão, é uma novidade que a gente tem também funcionando aí no sistema público. Claro, às vezes pode acontecer de acordo com a demanda da fila de espera ser um pouquinho maior, mas existe solução. Doutora Gabriela, que mensagem a gente pode deixar para as mulheres de casa que nos assistem hoje aqui no programa? Vou continuar batendo na mesma tecla. Acho que nós precisamos nos cuidar, né? Acho que as mulheres são super assim, querem fazer 1000 coisas, né? A gente trabalha, tem família, né, quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente tem que reservar um tempinho do ano para a gente procurar o nosso médico de confiança, então fazer nossa revisão, mesmo que a gente não sinta absolutamente nada de errado, não esteja se sentindo, né, com algo errado, e a gente tem que priorizar a saúde no sentido de se alimentar bem. Saúde e bem-estar em primeiro lugar. Se alimentar bem, né, cuidar do peso e praticar algum tipo de atividade física. Pode ser aquela caminhada, pode ser a academia, mas que seja algo regular, né, que a gente goste, tem que pensar assim, tem que fazer para estar bem. Tem que encontrar um exercício que a gente goste, né? Às vezes acontece, né? Não adapta com um, mas busca vai outro, tentando enfim, até achar alguma prática esportiva que goste, que se adeque, que se, né, identifique. E doutora Gabriela, mais uma coisinha, vamos deixar de repente um número de contato lá do seu consultório. Bruno, bota a imagem do consultório dela para o pessoal ver lá da recepção. Olha que lindo, né? Bem acolhedor, né? Então, deixa algum número de contato para que as pessoas possam te buscar ou em redes sociais para mais informações, ou do próprio consultório para agendar uma consulta contigo. Ela tem convênios e atende de forma particular também. O consultório é 3066 4066 e nós temos as redes sociais, Facebook, Instagram, Clínica de Mastologia. E eu tenho o meu pessoal, que é a doutora DRA Gabriela Santos. Então, DRA Gabriela Santos e Clínica de Mastologia. De Mastologia. Isso aí. Doutora Gabriela, agradeço imensamente pelas palavras, pelas mensagens de hoje, né, e pelo teu carinho em vir até aqui gravar conosco e levar essas informações valiosas para a população aqui local. Eu que agradeço o convite, fico à disposição, gosto muito de falar sobre saúde, né? E, enfim, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda e esperamos que tu continues aí como nossa convidada para ajudar em outras programações que virão durante esse 2023. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo. Um abraço, pessoal!